Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre case when e if else. De novo, eu vou vir direto já para o RStudio, viu? E em qual cenário a gente vai querer usar esse tipo de função, case when e if else? No cenário em que a gente precisa de fazer uma recodificação dos valores de uma variável com base nos valores de outras, de uma ou mais outras variáveis. Beleza? Então a gente teve no exercício, eu ainda eventualmente vou liberar um vídeo de discussão, né, mas a gente teve esse tipo de situação que, por exemplo, a gente tinha múltiplas grafias diferentes para sim e não. Então sim e não com acentos, capitalização diferente e tal. E esse é um cenário, vários de vocês já usaram essas funções, né, mas vocês aprenderam aí de experiência passada com R, porque eu ainda não mostrei nessa disciplina. E aí, estou mostrando agora porque vai ser muito útil, tanto para o próximo exercício quanto para o trabalho de vocês. Vocês vão precisar de fazer isso aqui. Então, já estou aqui no RStudio, já li essa base de dados com as letras, né? A gente trabalhou, brincou um pouquinho nelas. Então, eu tenho letra, ordem e vogal, ok? Só que a vogal está em inglês, true ou false. Imagina que eu quero colocar sim ou não, por exemplo. Que isso vai aparecer numa legenda, por exemplo, para um pessoal que prefere que esteja em português. Então vamos lá, vou mostrar as duas alternativas. Eu vou dar um df, um py, e aí a gente vai usar essas duas funções, if, else e case when, dentro de um data frame, mas elas são definidas para um vetor. Então se vocês precisarem de usar isso só em um vetor e não a informação não existe no data frame, vocês podem usar naturalmente. Talvez no finalzinho do vídeo eu mostro esse cenário. Então, imagina que no caso que eu quero fazer aqui é simplesmente substituir true por sim e false por não. Beleza? Eu posso usar aqui o if else. Então, como é que funciona? Vai estar dentro de um mutate ainda, porque eu estou querendo ou inserir ou sobrescrever uma coluna, né? Eu vou sobrescrever a vogal, não tem problema. E eu vou falar que a vogal é igual a... E aí eu entro no if else. É tudo junto, ok? Eu não falei sobre essas estruturas básicas de programação, né? Eu não falei sobre condicional, sobre loops, porque não é o foco. Não é o foco e você não precisa disso para fazer coisa poderosa. Em alguns casos é difícil você fugir totalmente igual esse, por exemplo. Você precisa ter um pouquinho, mas é muito simples. Então, o que o if else está fazendo ele está... o if é o condicional, né? É o se lá do Excel. Vários de vocês já têm experiência, né? Ele está fazendo um teste lógico. E se aquele teste lógico dá verdadeiro, ele retorna um valor, em caso positivo, em caso ele dê verdadeiro, e retorna um outro valor, em caso ele dê negativo. Ok? Uma questão do if else que facilita muito a nossa vida é que ele é vetorizado. Ou seja, quando a gente passa um vetor para ele, então aqui eu imagino que eu vou passar um teste. Que teste que eu estou fazendo, por exemplo? Vogal é igual a true, por exemplo. Eu fiz a parte do teste aqui, né? Na vírgula eu vou pôr uma coisa, na outra vírgula eu vou pôr outra, o resultado, em caso positivo, e o resultado em caso negativo. Na hora que ele está fazendo esse teste aqui, ó, ele olha cada uma das 26 elementos, avalia se aquele elemento é true, no caso, e retorna um valor A ou B. Ok? Tem outras estruturas, então, por exemplo, isso é só para quem já sabe isso, viu, gente, já usou. O if sozinho aqui no R não é vetorizado. Então você não consegue passar esse vetor e fazer essa avaliação condicional a cada elemento do vetor. O if else é vetorizado. E aí a gente consegue usar nesse tipo de situação. Ok? Então eu vou passar vogal sim. Se não for vogal, não. Beleza? Já posso executar. Como eu estou sobrescrevendo, você vê que ele troca e parece ter dado certinho
Ó, sim, sim, sim. Ótimo. Ok? E aí, só para mostrar a coisa do tá definido sendo data frame ou não, porque vocês percebam que aqui no mutate, né, isso aqui é algo que está gerando um vetor, né, de alguma forma. Então eu posso só pegar essa parte, vamos falar assim, passar para cá. A questão é que eu preciso de alguma forma acessar esses valores, né? A vogal eu só pude usar aqui dentro porque está acontecendo uma mágica aqui, vamos falar assim, que a vogal está sendo substituída nesse contexto aqui pela coluna do DataFrame DF. Se eu fizer isso aqui fora, o if else fora, isso não acontece. E se eu executar, ele vai falar assim, olha, erro, o objeto vogal não existe, porque eu não tenho nenhuma variável vogal no meu ambiente aqui global. A gente não discutiu isso, porque não era o foco, mas se vocês verem esse erro aqui, pensem nessa distinção se você está trabalhando com uma variável que está definida aqui no ambiente global, ou com uma coluna de um data frame. E aí precisa de estar dentro de um fluxo de um pipe aqui. Mas eu posso acessar uma coluna, por exemplo, usando essa sintaxe aqui, que eu também não expliquei, mas não é ao caso, só para mostrar que ela funciona como um vetor. Eu posso até usar tem um objeto letras, então é só um vetor, que ele vem aqui, eu posso falar assim, olha, é igual a, e eu falo que é vogal, não, beleza? E eu posso aninhar múltiplos if elses. Porque pensa que nesse caso, por exemplo, que eu fiz if else, letters A, vogal, depois deu não, o E eu também queria que fosse vogal. Mas eu não consigo, melhor, eu até consigo, mas a lógica fica um pouquinho pior se eu fizer um teste aqui, né? Então eu poderia fazer um teste lógico, eu também não explorei tanto, né, gente? Por restrição de tempo, mas eu poderia falar se é A ou se é E. Algumas condições eu não consigo explicar nesse mesmo condicional aqui, ou fica muito complicado. E aí eu posso aninhar um if else dentro do outro if else, porque na hora que essa condição aqui terminar, se ele der negativo, ele entra nessa avaliação. E eu posso colocar, por exemplo, aqui um outro if else e perguntar se o letters é igual a B, e eu falo vogal e não. B não, gente. Desculpa. Vogal, vogal. Ok? Na hora que você precisa de aninhar muitos if elses, essa redação aqui começa a ficar muito complexa de ser entendida. Só de entender o que está acontecendo. O deplir, isso aqui é do RBase, viu? O if else. O deplir tem uma função que funciona como que facilita a escrita, a legibilidade de múltiplos if elses aninhados, que chama case when, que é outra alternativa. Como é que ela funciona? Muito similar. A forma de escrever é um pouquinho diferente, né? Mas eu vou dar um mutate. E aí imagina agora que eu não tenho a vogal, né? Que eu estou querendo construir se é vogal ou não. A partir da letra, né? Igual eu estava fazendo no letters. Então eu falaria aqui, vogal. Você vê que o DF eu não salvei, né? Então o DF ainda está com true ou false lá na vogal. Vogal. Aí a função chama case when do depli. E aí está falando, ó, this function allows you to vectorize multiple if-else statements. Então, case when, eu gosto de indentar aqui, dar um enter, para ficar mais legível, e aqui a gente começa a escrever os múltiplos testes, sem ter essa verbosidade de escrever if-else várias vezes, mas eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer um teste, então, por exemplo, eu vou pegar, o nome da coluna é letra, então eu vou pegar letra é igual a
E aí aqui a sintaxe fica um pouco diferente, né? Porque eu faço o teste condicional, eu uso esse till, e eu passo o que vai retornar. Então, eu uso till e eu falo que vai retornar sim e vírgula. Isso é um objeto que a gente não aprendeu e nem vai aprender, chamado fórmula. Essa coisa que está separada por vírgula é muito usada em modelagem, de fato, modelagem estatística, mas a gente também usa ela aqui. Vou só contar como é que usa. Se a gente quiser colocar múltiplas condições, a gente só coloca vírgula e escreve a outra condição, letra igual a E, sim, letra igual a I, sim, beleza? Eu posso colocar múltiplos. Normalmente essa condição aqui vai ser um pouquinho mais complexa, porque se for uma condição simples assim, a gente estaria resolvendo com outro tipo de solução. Então, né, nesse caso, a gente estaria resolvendo, por exemplo, com um in, que testa se está em um conjunto, né, e seria só uma condição, ou a gente estaria usando um ou, e aqui eu estou usando esse caso simples, mas a gente poderia fazer qualquer teste. Então eu poderia falar assim, olha, a letra E igual a E, e o valor de outra coluna está diferente de um valor tal. Ok? Eu não tenho que usar só me restringir a uma coluna, não. Ela só tem que estar do mesmo tamanho, porque senão não é nem proibido, você pode fazer, mas pode gerar confusão. E aí, para terminar o case when, deixa eu executar. Vocês veem que aqui, os que não entraram em nenhuma dessas condições lógicas, e está sendo avaliado sequencialmente, né, retorna em A. Se você pode ou deixar em A, se esse é o resultado que você espera, se você quer que o que não encontra fique como NA, ou você pode passar um resultado coringa aqui, que seria como se fosse o caso que dá false. Você coloca um true para falar assim, olha, se isso aqui não avaliar true, nem isso, essa última aqui vai porque é um true por definição. E aí você passa alguma coisa, por exemplo, não, e fechou. Não, sim. Beleza? É isso, gente.